Então agora nós vamos ver como funciona a adição de números inteiros. Para nós analisar isso, eu trouxe aqui uma outra questão que diz assim: um mergulhador estava 6 metros abaixo do nível do mar e desceu mais 7 metros. A quantos metros do nível do mar o mergulhador desceu? Primeiro, a ideia do nível do mar lembra sempre que é o ponto zero. Imagina na reta numérica, seria o ponto zero. E aí, então, com os dados que foram fornecidos, eu montei essa adição. Porque, olha só, se o mergulhador estava 6 metros abaixo do nível do mar, então ele estava a menos 6 metros. Eu coloquei o menos 6 entre parênteses aqui e somei, porque diz que ele desceu mais 7 metros, então, mais os 7 metros que ele desceu. Pô, se ele desceu 7 metros, esses 7 metros também é negativo, porque está abaixo do nível do mar. Então, fazendo a soma desses dois valores negativos, eu vou ter, então, menos 13. Vamos observar como funcionou isso na reta numérica. Se o mergulhador desceu 6 metros, ele já estava 6 metros abaixo do nível do mar, isso vocês podem observar com a cor rosa, esses 6 metros, e desceu mais 7 metros, que eu representei com a cor azul, ele foi parar em menos 13 metros, o que fecha com a nossa resposta. Ou seja, quando eu somo dois números negativos, observem, o resultado, a soma é negativa. Então, olha só, soma de dois números negativos, resultado negativo. Então, nesse balãozinho aqui, eu botei a seguinte observação para te não esquecer. A soma de dois ou mais números negativos tem resultado negativo. Não esquece disso. Essa mesma expressão aqui, ela pode ser representada também desta forma. Observa que o menos 6 não aparece entre parênteses. Não há uma obrigatoriedade do uso de parênteses aqui. Por quê? Porque a função do parênteses é para separar sinais. Observa que aqui o mais e o menos, eles estão um ao lado do outro, então obrigatoriamente eu preciso do parênteses para separar esses dois sinais. Então, é o mesmo que acontece aqui. Aqui ó, é obrigado. Ali até não poderia colocar como aparece nesse exemplo aqui. Então, menos 6 mais menos 7, menos 13. A expressão é a mesma, a ideia é a mesma. Só aqui chama a atenção para a ideia do parênteses, quando ele pode ser usado ou não. Tá? Então, aqui, outra questão que também nós podemos analisar, outra ideia para a mesma situação é a seguinte. Eu tenho a soma de dois números negativos. Se eu optar em retirar os parênteses primeiro e depois resolver a expressão, eu vou ver o seguinte: eu retirando o parênteses aqui, que eu faria sem problema nenhum, porque aqui o parênteses nem precisaria ter sido colocado, mas aqui ó, eu vou observar sempre, tá? Que para retirar esses parênteses aqui, e o sinal que antecede esse parênteses é positivo, nós vamos sempre deixar o sinal que se encontra dentro do parênteses, ou seja, quando é positivo antes do parênteses, prevalece o sinal que está ali dentro. Então, eu tiro o parênteses e deixo o sinal de negativo, que era o sinal que já tinha dentro do parênteses, certo? Então, menos 6 com menos 7, nós somamos, né, porque é uma adição, fica igual a menos 13. Cuidado, sempre que é mais, o sinal que está dentro do parênteses, ele prevalece, tá? Continua o sinal que está dentro do parênteses, certo? Isso aí, valeu!